tem como passar na universidade pública com uma base fraca? Eu já escutei isso demais. A universidade pública não é lugar para quem tem base fraca, para quem estudou em escola pública, mas é algo que vale a pena se discutir hoje aqui, que a gente vai a fundo nesse assunto, né, Bruno, sobre esse obstáculo. Eu quero saber um pouco mais sobre esse obstáculo, né? Que obstáculo é esse em que o aluno pensa que não é capaz de entrar na universidade pública porque tem uma base fraca? Então, o que que rola, né? Muita gente acredita assim, e aí é um obstáculo, né, que a pessoa meio que coloca na cabeça dela, tipo uma crença limitante, né? Hoje em dia é uma expressão meio em moda essa expressão crença limitante, mas é um negócio que a pessoa acredita que ela pensa assim, poxa, ah, não, só dá para passar na universidade pública aquela pessoa que sabe a matéria toda, de cabo a rabo, que domina a matéria. No ITA acontece muito isso, né? Nas federais, para passar em medicina, que são os cursos mais concorridos, engenharia, direito, acontece muito isso também. E aí muita gente acredita assim, Bruno, que para passar na universidade pública precisa dominar todo o conteúdo. Precisa saber a matéria de cabo a rabo, precisa saber cada página que está no livro do ensino médio, cada página do livro do ensino fundamental. E a verdade é que não é assim, né? Eu posso contar alguns exemplos. Por exemplo, quando eu entrei no ITA, eu não sabia direito. Análise combinatória era uma matéria que eu não sabia. Eu não sabia nada. Gente, eu não sabia o que era um fóton. Eu não sabia nada de física quântica e nem de física moderna. Sabia mais ou menos lá um experimento de Lorentz, eu acho. Eu até aprendi direitinho, acho que eu consigo replicar, mas o fato é que eu não consigo, definitivamente não. Eu não sabia. E quando eu cheguei no ITA, presta atenção, no ITA, na primeira semana, eu vi um colega meu carregando um livrinho de matrizes na mão para aprender matrizes. Pô, matrizes é um assunto que cai todo ano no ITA, cai, sei lá, 2, 3 questões todo ano. E esse cara não sabia, entendeu? Então, assim, não é necessário saber toda a matéria do ensino médio, nem toda a matéria do fundamental para passar na universidade pública, tá? Se a pessoa estudar direitinho, ela consegue correr atrás do prejuízo aí em até menos tempo, assim, né? Mas isso aí, mais para frente eu falo disso, tá? Mas o fato é esse, tem muita gente que acha que para passar na universidade pública precisa dominar todo o conteúdo, e a verdade é que não precisa. Você não precisa dominar, e é muito comum as pessoas passarem com a base bem fraca, tá? Quando eu falo base, eu tô falando ali do conteúdo do ensino fundamental, tá bom? Do sexto ao nono ano. E tem gente que é bem fraco nessa parte, mesmo assim passa na universidade pública. Eu sei, porque a gente faz muito processo seletivo aqui, né? E, por exemplo, teve um processo seletivo, inclusive foi um dos que o Bruno participou. Teve um processo seletivo que participaram 800 pessoas. E a gente faz um testinho de 20 questões que tem só matéria do ensino fundamental. E mais de 70% da galera não passa. E só que a gente traz no processo seletivo só a gente que faz federal, né? Em geral. E muita gente que forma na federal, que está no segundo, no terceiro ano da federal e não consegue fazer nem 50% nesse testinho que só cai matéria do ensino fundamental. Então, assim, como que esse pessoal entrou na universidade pública? Eles não tinham base, mas eles conseguiram entrar. Então, dá para entrar sem ter todo aquele conhecimento, né? Mas a pessoa precisa aprender, mas dá para entrar sim, tá? Você conhece pessoas ou alunos que tinham uma base fraca e conseguiram vencer esse obstáculo e entraram numa universidade pública de qualidade? Você tem exemplos? Quando eu comecei a estudar para o vestibular, eu não sabia resolver equação quadrática, equação do segundo grau. Cara, e assim, era bizarro, eu ficava até meio envergonhado, porque todo mundo sabia resolver esse tipo de problema, todo mundo sabia resolver aqueles problemas de máximo, mínimo, e eu não sabia resolver. Mas eu estudei direitinho. 6 meses depois de começar a estudar direitinho, eu fui lá e fiz a prova do FMG. Sabe quantas questões eu errei na primeira fase do FMG de matemática? Uma, porque eu passei errado pro gabarito. E na prova de matemática da UFMG, da segunda etapa, que era uma prova toda discursiva, que tinha até questão igual a questão do INE, que eu fiz na época e não passei, eu tirei 85% da prova de segunda fase da UFMG de matemática, que era uma nota boa. Não foi a minha maior nota foi em física, que eu acho que foi 90%, uma coisa assim. E em 6 meses. E aí eu fui lá para a prova do ITA, aquele ano que eu não passei. Só que no ano que eu não passei no ITA, que eu fui eliminado em português, utilizando essas técnicas que eu ensino aqui para o pessoal estudar, começando do básico, aprendendo o básico bem feito, a prova do ITA de física, a primeira, tinha 25 questões. Eu errei 2. Eu só não sabia fazer 2, porque eu estudei usando essa técnica que eu estou sempre aqui explicando para o pessoal como que faz para estudar, né? Que é começar do básico, interagir
com a teoria de formativa, né, fazendo as anotações, é fazer exercícios no dia que viu a teoria, mas do básico. Então, eu não sabia função de segundo grau, eu não sabia PA, eu não sabia PG, né, progressão aritmética, eu não sabia progressão geométrica, eu não sabia trigonometria direito. Eu sabia mais ou menos seno, cosseno, tangente, mas era mais ou menos. Eu não sabia polinômios, eu não sabia nada de polinômios, e no ITA todo ano cai polinômios. Eu não sabia números complexos, e cai pra caramba no ITA. Eu não sabia ótica geométrica, eu não sabia mecânica, eu sabia mal e porcamente. Eletricidade eu sabia um pouquinho mais, né? Circuitos elétricos, mas eu não sabia eletrostática, eu não sabia nada de calorimetria, termometria. Como que uma pessoa que não sabe nada dessas coisas aqui que eu falei, em 6 meses consegue acertar 23 de 25 questões da prova de física do ITA? Só tinha um jeito, estudando. Porque dessas 25, 10 eu tinha que justificar. Então, assim, isso que a gente fala aqui, né, que eu falo aqui com o pessoal, não é coisa assim que saiu da minha cabeça, que eu li em livro, que eu perguntei para os outros. Não, não é assim. Eu leio no livro para entender o fundamento? Leio. Eu converso com as pessoas para entender se aquilo funciona? Converso. Principalmente com os nossos alunos. Eu já apliquei isso na minha vida? Apliquei. Isso já aconteceu, isso já foi aplicado com outras pessoas que estão ali ao meu redor, né? Meus colegas de faculdade, eles estudavam desse jeito, partindo do básico? Sim. É um entrelaçado de coisas, assim, que tudo se encaixa e vira um negócio muito simples e sólido, que é entender, praticar e fixar. Essa é a sequência. Se a pessoa faz isso todos os dias, todas as horas, todas as semanas, todos os meses, ela vai aprender muito mais rápido, né? E aí não é só o meu caso, né? Tem o caso do Caio Messias, que é um aluno nosso que passou, deixa eu ver, ele passou em 7 vestibulares, e inclusive vestibulares militares. Hoje ele está na EFON, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Pra você ter uma ideia, cai até cálculo na prova. E o menino veio de escola pública, entendeu? Como que uma pessoa que vem de escola pública passa no vestibular da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante? Só se ele estudar direitinho. Tem um menino, como é que ele chama mesmo? O Alexandre Russo, ele é nosso aluno e ele passou em Direito na UFRJ. Como uma pessoa sai da escola pública de um estado que não é dos estados mais ricos do Brasil, né, que é Roraima, e passa, e Rondônia também, não são os estados mais ricos, e passa em Direito na Federal do Rio de Janeiro. Então são vários alunos que não tinham base quando começaram a estudar e passaram nas melhores universidades públicas. Tem vários exemplos. Gente, para quem quiser conhecer o Alexandre Russo, digita aí Alexandre Russo no Google Quadro na frente, que tem uma entrevista dele que vale muito a pena vocês assistirem. Ele conta sobre tudo aquilo que ele passou, né, os desafios dele, da própria base dele, né, Werneck? Gente, se vocês tiverem dúvida se funciona, tem um site que chama Quadro. Tem dezenas e dezenas de exemplos, de depoimentos, né, de pessoas. Melhor do que eu ficar falando é vocês entrarem lá, como no YouTube mesmo. Entre no canal do YouTube, assine o canal do YouTube e ative o sininho para ser notificado.